Salve galera, hoje a gente vai estar trazendo para vocês os spoilers do capítulo 78 do mangá de Shumatsu no Valkyrie. E os lutadores da nona rodada já foram definidos e vai ser Apollo contra Rei Leônidas. E eu vou estar trazendo as minhas primeiras impressões nesse vídeo, lembrando sempre que a review oficial vai sair aqui no canal assim que a versão digital for lançada. Então deixe seu like e se inscreve no canal para estar dando aquela moral pra gente, pra você também não perder quando a review sair. Valeu, tamo junto e vamos pro vídeo! E basicamente o capítulo começa mostrando o lado dos deuses. Nos é mostrado os deuses gregos, Hermes, Ares e Zeus. E eles parecem estar indo atrás do próximo lutador. E eles estão em uma residência muito luxuosa. E no paraíso, existem muitas ilhas flutuando no ar, e cada uma delas parece ter um significado diferente. Mas nessa ilha existe um castelo muito luxuoso, então é uma residência de um deus de alto escalão. Vale ressaltar aqui que aparentemente o Ares não está gostando de estar nesse lugar. E segundo os spoilers, a razão pelo Ares não gostar daquele local é exatamente porque o dono dele é um narcisista. Mas isso vai ser mais revelado pra gente quando a versão oficial sair. Então nesse momento nos é mostrado um homem em uma piscina, e dentro dessa piscina parecem ter várias ninfas. E atrás desse homem tem uma estátua do deus Apolo, revelando assim o lutador da nona rodada, o deus Sol Apolo. E vale a gente ressaltar aqui que o Zeus parece ser quem escolhe os lutadores. Ele deve ter bastante confiança nos seus lutadores gregos, mesmo apesar das 3 derrotas. Porque sempre que ele quer assumir a liderança do Ragnarok ou então se vingar por algum guerreiro morto, ele vai lá e convoca um lutador grego de sua confiança. Então agora, o Apolo tem uma breve conversa com o Zeus, o Ares e o Hermes. E ele não parece muito interessado no Ragnarok, o que é bem compreensível. Afinal o cara tá lá se divertindo numa banheira cheia de ninfas, numa ilha muito luxuosa, e o Zeus vem chamar ele para lutar e arriscar sua própria vida. No entanto, aparentemente, o Apolo nem sabia sobre os resultados das rodadas do Ragnarok. Mas a sua expressão muda quando ele ouve que 3 das 4 derrotas do lado dos deuses são de Poseidon, Hércules e Hades, todos deuses gregos. E a gente precisa ressaltar aqui que tem deuses que não estão por dentro do Ragnarok, como outros deuses estão, como o próprio Zeus, o Loki e o Odin. Por exemplo, o Apolo, ele nem sabia disso, e ele meio que está repetindo o erro do próprio Poseidon. Afinal, quando Poseidon foi lutar, os deuses já tinham 2 vitórias, e até aquele momento a humanidade era praticamente impossível de derrotar um deus. E é bem compreensível a gente entender que o Apolo acha que a humanidade não é tudo isso, até o Zeus revelar que está 4 a 4. Afinal, a humanidade nunca tinha derrotado um deus antes. O Zeus então convoca o Apolo para a nona rodada do Ragnarok. E em resposta, o Apolo diz que vai, e ele declara sua partida em voz alta. E segundo os spoilers, toda hora aqui eles estão dizendo que o Apolo está brilhando, só que eu não sei se ele vai estar brilhando mesmo, ou se é só um erro dos spoilers. Mas isso faria muito sentido se ele tivesse reluzente ou até mesmo brilhante, afinal ele é o deus Sol. Então ia ser muito bacana ter essa referência. Agora a cena já corta para o lado da humanidade. Brunilda e Gói estão indo em direção ao próximo lutador. Nos é dito que Brunilda escolheu o próximo lutador da humanidade como um vencedor certo para essa rodada, mostrando assim que esse lutador era um dos favoritos de Brunilda. Brunilda diz que o homem que ela está prestes a recrutar é o rebelde mais forte da história da humanidade que continuou a desobedecer à voz dos deuses. E as duas agora entram naquele portão que estava acorrentado, e elas se deparam com um treinamento desumano dos guerreiros espartanos, que não reagem à chegada de Brunilda e Gói. E ela os respeita por não pararem o seu treinamento mesmo após a morte. E nesse momento, nos é revelado que existe um guerreiro que está no topo dos guerreiros espartanos. E esse é o Leônidas, o rei de Esparta, revelando assim o adversário do Apolo na nona rodada do Ragnarok. E basicamente a gente está vendo o rei Leônidas fumando e deitado em uma rede, e com uma roupa de praia. E pelo que eu entendi dos spoilers, quando a Brunilda convoca ele para ser o lutador da nona rodada, aparentemente o rei Leônidas recusa. E ele diz que se ele aparecesse seria apenas na primeira rodada ou na última rodada do Ragnarok. Mas eu não sei se quem disse isso foi o Leônidas ou a própria Brunilda. No caso, se tivesse sido a Brunilda que disse isso, provavelmente ela mudou seus planos. Mas mesmo com a resistência do Leônidas, a Brunilda parece saber como lidar com ele. E então ela revela que o oponente seria o Apolo, o que faz com que a expressão de Leônidas mude quando ele ouve esse nome, esmagando uma foto que a Brunilda mostrou do Apolo para ele. E então aqui, segundo os spoilers, o Leônidas diz uma coisa muito bacana. Ele diz a Gói que tem 3 coisas favoritas para ele nesse mundo.
A primeira é ler na rede, a segunda é tomar vinho com queijo espartano, e a terceira coisa é quebrar o nariz de um idiota arrogante e bastardo com suas próprias mãos. E essa cena aqui me pareceu muito épica, vamos esperar a versão oficial sair pra gente ver como é que ela tá. Mas se nos spoilers eu já achei ela muito da hora, então na versão digital vai ficar melhor ainda. E então chega o dia da 9ª rodada do Ragnarok, e nos é apresentado agora o Leônidas com um estilo militar, totalmente diferente de quando ele apareceu da primeira vez com suas roupas de praia. O que nos dá a impressão que para o Leônidas, ele realmente estava tirando umas férias, afinal ele estava pretendendo lutar na 13ª rodada, já que ele não lutou na primeira rodada. Além disso, percebemos que ele está com um escudo, que provavelmente é a sua Volund. E eu tenho um palpite que esse escudo vai acabar virando uma lança, ou ele vai se alternar entre escudo e lança. E enquanto isso, do outro lado, vemos Apolo, todo despojado, e ele parece estar bem tranquilo. E além disso, agora o Apolo está usando roupas, que assemelham até um pouco com os deuses gregos mostrados anteriormente. O Heimdall então faz o anúncio da 9ª rodada. Leônidas, o homem que não se ajoelha e nem abaixa sua cabeça para nenhum deus, o rei mais forte. E Apolo, o deus que emite uma luz tão deslumbrante, e é tão amado, por causa de sua força e beleza avassaladoras. E então a 9ª rodada do Ragnarok começa. E basicamente, temos o Leônidas tomando a iniciativa na batalha, mas o Apolo conseguindo se defender. E então, o Apolo olha de volta para o Leônidas e diz que ele não é bonito, ele não passa de uma fera que mal pode esperar por um ataque, e que ele tem um comportamento muito humano, e ele é ainda mais desrespeitoso e arrogante consigo mesmo, e que o Leônidas merece punição divina. Além disso, o Leônidas provavelmente não gosta de deuses, mas entre eles, o Apolo, por algum motivo que a gente ainda não sabe, é o deus que ele mais odeia, mesmo sem nunca ter visto seu rosto antes. Bom, e eu tenho algumas impressões interessantes para falar sobre esse capítulo. Primeiro, essa luta entre Apolo e Leônidas não era tão aguardada, e meio que pegou todo mundo de surpresa. Mas se repararmos bem, os candidatos para Leônidas enfrentar, ao menos para a maioria dos fãs, era somente Odin. Nós nunca imaginamos Leônidas indo contra Susanna no Mikoto, nem Anubis e muito menos Loki. Mas se a gente avaliar, se Leônidas não lutasse contra Odin, só restaria a ele a opção de ir contra o Apolo. E os dois têm características em que eles se assemelham e se diferem. A primeira de todas é, obviamente, o fato dos dois lutadores serem gregos. E no Ragnarok, até a lista atualizada anunciada, nós temos 5 representantes deuses que pertencem à Grécia. E seria bem incomum se não tivesse ao menos uma luta de grego contra grego, já que Zeus lutou contra Adão, que não é grego, Poseidon lutou contra Sasaki, que é japonês, Hércules foi contra Jack Stripador, que era inglês, e Hades foi contra Qin Shi Huang, que era chinês. Então, Apolo e Leônidas vai ser o primeiro confronto entre lutadores gregos. Outro detalhe importante que sabemos sobre a lenda de Leônidas é que ele e 300 guerreiros espartanos defenderam o desfiladeiro de Termópilas contra o Xerxes, que na lenda era considerado um deus. E ao final dessa batalha, contra um número de adversários muito superior ao seu exército espartano, Leônidas foi atingido por uma flecha em seu olho e morreu observando o sol à sua cabeça. E por ironia do Umemura, o deus Apolo é comumente descrito como o usuário de um arco e flecha, e ainda por cima é o deus do sol na mitologia grega, trazendo mais uma correlação entre os dois. Podemos notar também que existe uma disparidade de personalidade muito grande entre Apolo e Leônidas. Apolo é retratado como o deus da beleza, da música e do sol, tendo a personalidade narcisista, assim como podemos vê-lo em uma piscina com várias ninfas, e logo atrás de si, uma estátua dele mesmo. Além de que, Apolo não parecia se importar com Ragnarok, até chegar a sua vez. Já Leônidas foi retratado em um primeiro momento como um cara orgulhoso, pois ele desejava lutar na primeira ou na última rodada do Ragnarok. No entanto, quando Brunilda revelou que o oponente seria o deus Apolo, Leônidas assumiu uma postura mais séria, e nos passa todo o desgosto que ele tem pelos deuses, sendo o primeiro humano a simplesmente lutar por querer quebrar um deus na porrada. E provavelmente, Leônidas odeia os deuses, em especial os gregos, e principalmente o Apolo, deus do sol. E isso pode ser, primeiro, pelo fato dele ter enfrentado Xerxes e se recusado à rendição por várias tentativas, e segundo, pelo fato do oráculo de Esparta, que é uma cúpula de sacerdotes que servem à vontade dos deuses, terem previsto a sua derrota diante do exército de Xerxes. E Leônidas levou essa mágoa mesmo após a sua morte. Mas provavelmente aconteceu um fato interno dentro do mangá de Shumatsu no Valkyrie, em que Apolo atrapalhou de alguma forma a vida de Leônidas. E isso vai ser mostrado mais pra frente. Apolo e Leônidas ainda se contrapõem em características físicas, como por exemplo, Apolo sendo belo e falando de forma rebuscada, enquanto Leônidas está coberto por cicatrizes de batalhas, e fala de uma forma mais bruta, aparecendo na arena
arena com um charuto na boca. E aqui o Umemura teve a ideia brilhante de trazer mais um contraponto entre dois lutadores, com Apolo representando o orgulho grego, representando a beleza e a perfeição, enquanto Leônidas representa o esforço e a rebeldia da humanidade, que nunca abaixa sua cabeça e nunca se dobra à vontade dos deuses. Logo, a humanidade é considerada impura por tais características consideradas brutas pelos deuses, em especial pelos deuses gregos, que consideram a beleza e a perfeição como o verdadeiro belo da vida. E essas foram as minhas primeiras impressões sobre a luta entre Apolo e Leônidas. E eu espero que os dois lutadores tenham flashbacks decentes, afinal essa é a 9ª rodada e a gente não sabe o resultado, não é nada previsível e qualquer um dos dois pode vencer. E como eu expliquei em vídeos anteriores, no Ragnarok só teriam mais 3 rodadas em que os lutadores teriam destaque, que seriam exatamente a 9ª rodada, 11ª rodada e 13ª rodada. E o Umemura escolheu Leônidas para a 9ª rodada, então provavelmente ele vai ter muito destaque, e é o que a gente espera também do Apolo. Isso porque o que acontecerá na 10ª e 12ª rodada meio que já vai ser previsível. E lembrando sempre para vocês que esse vídeo é baseado nos spoilers que saíram do capítulo 78. E a review oficial vai sair quando a versão digital for lançada. Então se inscreve no canal e deixa aquele like para você saber quando for lançado. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.